Olá pessoal, vamos a uma questão muito interessante que foi cobrada pela banca da Unicamp a respeito da ditadura militar, cujo texto é autoexplicativo. Um historiador chamado Daniel Arão Reis, ele propõe uma mudança no conceito. Ao invés de nos referirmos à ditadura militar, referirmos-nos a esse momento como ditadura civil-militar. Veja o texto da questão. O historiador Daniel Arão Reis tem defendido que o regime instaurado em 64 não seja conhecido apenas como ditadura militar, mas como ditadura civil-militar, pois contou com a participação civil, ponto. Para exemplificar o envolvimento civil, é possível citar, vamos lembrar, o golpe foi tramado durante o governo Juscelino Kubitschek, durante o governo Jânio Quadros. Quando Jânio Quadros renuncia, é implantado o parlamentarismo e assume o poder João Goulart, que tinha uma fama enorme de comunista. Eles implantaram o parlamentarismo para que ele não pudesse assumir o poder. Nesse meio tempo espalham-se várias manifestações populares, tanto de movimentos sindicais quanto da direita conservadora brasileira, que apoiava a proposta de uma intervenção militar e um golpe para afastar o risco comunista. Então, quando João Goulart lança as reformas de base, reforma política, a proposta de reforma política, de reforma tributária, de reforma agrária, o medo do comunismo amplia-se e as camadas conservadoras organizam-se e passam a apoiar essa intervenção militar veementemente. Então o golpe ele teve apoio de vários setores, como por exemplo o grande empresariado e setores religiosos. Então veja bem, nós podemos classificar esse período como ditadura civil-militar, não somente porque, não podemos falar somente de ditadura porque não foi um golpe sem apoio, mas foi um golpe com amplo apoio popular. Então vamos às alternativas. Por exemplo, para citarmos a importância desse novo conceito, ditadura civil-militar, letra A. Ocorreram manifestações populares como a passeata dos 100 mil, a campanha pela anistia e as marchas da família com Deus pela liberdade. É verdade a última. Marchas por Deus, Família e Liberdade foram marchas pró-golpe que aconteceram entre 64, antes do golpe e depois do golpe em 64. Mas marcha dos 100 mil, passeata dos 100 mil, eram manifestações contra autoritarismo em prol, da redemocratização que vai acontecer lá no final da ditadura. Letra B. A atuação homogênea do clero brasileiro e da Associação Brasileira de Imprensa, que temiam a instauração do comunismo no Brasil? Não. Temos que lembrar que não havia uma homogeneidade no clero brasileiro, pois o alto clero, o bispado brasileiro, foram apoiadores do golpe, mas na base popular da igreja, sobretudo em padres e monges, surgiram novas perspectivas teológicas como a teologia da libertação, que era bastante influenciada pelas ideias socialistas e era contra o autoritarismo de Estado. Letra C. A participação da população nas eleições parlamentares, legitimando as decisões políticas por meio de referendos, isso não seria a melhor base de sustentação para o golpe. Qual foi o referendo que aconteceu no Brasil naquele contexto? Em 1963, foi feito um referendo para a população decidir se manteria o sistema parlamentarista ou se voltaria ao sistema presidencialista. A população participou e retornou o sistema presidencialista sobre o governo de João Goulart. Agora, o que vai sustentar o fato da ditadura militar ter o apoio civil? Foi o apoio amplo de vários empresários, da mídia, políticos civis e classes médias urbanas que davam sustentação, suporte, apoio ideológico à instalação da ditadura militar. Então vamos marcar a alternativa correta, sem dúvida nenhuma, alternativa D. E é isso aí. Bons estudos.